E aí, discípulos da escola, tudo bem com vocês? Nesse momento, nós vamos estar estudando a lição de número 5 do nosso livro, né? O livro Liderança. Hoje nós vamos falar sobre evangelismo em uma igreja em PGS. O que é PGS? Pequenos grupos, né? Evangelismo em uma igreja que funciona com as duas asas, não só no templo, mas também nas casas, né? Vamos falar de um evangelismo, então, sobre esse evangelismo, essa forma de evangelismo mais focada nas casas. Não é um método novo, você que já participa da escola sabe bem disso, nós já temos batido bastante na tecla com respeito a esse assunto, né? As casas, elas foram um dos meios mais usados por Jesus e pelos seus discípulos para evangelização, né? Paulo também contou muito com isso no seu trabalho de evangelização, né? E a igreja, ela vai perdendo isso ao longo dos tempos, investindo em outros métodos, como cruzadas, que há algum tempo fazia-se muito resultado, né? E nós tínhamos muitas cruzadas evangelísticas, cultos ao ar livre, praças, evangelismo de panfleto, né? De panfletagem. Porém, os tempos, eles foram mudando e as pessoas, elas vivem uma correria muito grande e já não passa mais a parar para ouvir nesses determinados lugares. É muito comum você entregar um folheto e a pessoa, de repente, nem olhar para você ou para o folheto, não sabendo se é um folheto evangelístico ou até mesmo um panfleto desses que nós encontramos na rua, e joga fora. Outras até sabem, mas não tem o interesse de parar, de repente, numa praça para escutar aquela mensagem, está passando num horário de almoço, está correndo, né, está voltando para o seu serviço. E nós vemos que as casas, elas voltam a ser de grande valia, como na verdade elas nunca deveriam ter deixado de ser, né? É nas casas que a pessoa, ela está no conforto do seu lar, de repente é um parente que já está ali por perto, ele não precisa de grandes produções, ele não precisa de se arrumar. Muitas pessoas pensam, eu vou no culto e preciso me arrumar para estar lá. Ele vai do modo simples que ele está, é um ambiente familiar. Muitas pessoas têm a dificuldade de estar no templo, né? Mas ali na casa do vizinho, dá uma passadinha rapidinho, escuta a palavra. Então, é um ambiente de proximidade e é um ambiente onde não se precisa-se de grandes coisas e grandes investimentos para acontecer. Basta algumas pessoas sentadas ali conversando sobre a palavra, você já consegue praticar e fazer o GCEL. Então, por isso que ele vem com muita força nas igrejas celulares de uns tempos para cá. Você vê que são igrejas que crescem muito, porque nós vemos que acaba atingindo a essa demanda, né, de pessoas que já não param na rua, de pessoas que só vão se for mesmo ali convidado, vai ter alguma recepção, alguma coisa. Nós conseguimos pegar com mais facilidade essas pessoas e por isso essas igrejas têm crescido tanto. Nós vamos falar do evangelismo porque evangelização, ela precisa ser o centro da minha vida e da sua vida. Se você é um discípulo de Cristo, você precisa estar familiarizado com isso. A evangelização, ela precisa nortear a nossa vida. Um dos últimos ensinamentos de Cristo e a ordenança dele é o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mateus 16:15, Marcos 16:15, nós vamos ver também em todos os outros evangelhos sinópticos esse mesmo versículo, por conta da necessidade do ir, a necessidade de anunciar. E aí ele vai, em Mateus, trazer uma referência aqui no livro também de um texto que vai mostrar como a igreja agia. Vai dizer em Mateus 9, 35 a 38, e percorria Jesus em todas as cidades e povoados,
olha o que ele fazia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas sem pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara é grande, na verdade é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Jesus, ele vê a necessidade de pregar, mas não apenas a necessidade. Jesus mostra para os discípulos que deveria ser o norte da vida deles. Aquilo deveria ser importante, né? Pregar o evangelho precisava ser a primazia na vida dos discípulos, e Jesus faz isso como? Pregando, evangelizando. Como a gente já falou várias vezes, Jesus, ele ensina com exemplo. E ele não somente manda eles irem no final de sua vida, mas ele, durante o período que ele passa com ele dos 3 anos, ele passa ensinando, pregando, evangelizando, porque ele queria que isso ficasse embutido na mente dos discípulos. E precisa estar na minha vida e na sua vida. A grande comissão, ela é uma ordenança, ela é uma necessidade do discípulo e ela precisa ser o centro da nossa vida. Agora, se ela precisa ser o centro da nossa vida, de repente você algum tempo já pode ter se questionado, ou ainda não, e eu queria te deixar essa pergunta: então por que muitos não evangelizam? Se essa é uma demanda importante para a nossa vida, por que nós não fazemos? Por que muitos não fazem? Por que hoje a igreja vive parada no sentido da evangelização? Primeiro, porque muitos não são treinados para isso. Muitos, como eu, por exemplo, de repente não teve na base do seu ensinamento, da sua conversão, foi impulsionado com respeito a isso. Muitos não aprenderam sobre isso. Muitos acham que não é para eles isso. Tem muitos que acham que precisa ter um dom específico para isso. Nós já estudamos sobre dons e sabemos que há sim o dom do evangelista. Porém, esse dom, o evangelizar, ele não se restringe a uma pessoa específica. Esse evangelista que tem o dom nato, ele vai ser impulsionado a motivar outras pessoas, a induzir outras pessoas, a chamar outras pessoas. Essa pessoa, ela geralmente vai tomar as iniciativas, ela vai querer fazer, porém, não é um trabalho só dela, né? É uma comissão dada a todos os crentes. Faz parte do nosso sacerdócio universal, né? Faz parte pregar a palavra. Cada crente tem a responsabilidade, a gente já estudou isso na semana passada, de levar a palavra. Cada crente tem essa incumbência, né? E a grande comissão, como Wagner, ele sempre diz essa frase, ela acaba se tornando a grande omissão da igreja, porque muitos não enxergam mais a grande comissão, né? Muitos se omitem a isso. Muitos crentes já não fazem mais isso, né? Se tornando, então, assim, a grande omissão da igreja do século 20, 21 que nós temos hoje, é a questão do evangelismo, né? Nós paramos de fazer. Agora, nós precisamos retomar, nós precisamos ir. Por que nós precisamos ir? Porque a palavra vai dizer: ide e pregai o evangelho. A palavra não vai dizer: vinde e ouvi o evangelho. Ela vai dizer: ide e pregai o evangelho, né? Wagner também já até citou isso em uma das aulas dele, né? Da frase que diz que a igreja, ela parou de dizer: ide, pregai o evangelho a toda criatura, dizendo: vinde, ouvi o evangelho, ó criatura. Né? A gente está fazendo isso, a gente está preparando a igreja, deixando a igreja linda, com as portas abertas e falando: agora vocês podem vir. Só que, na verdade, o objetivo da igreja é ir. Sempre o objetivo da igreja foi avançar.
Jesus, quando vai instituir a igreja, ele vai dizer o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo que nós vamos estar como uma fortaleza e o inferno não vai chegar até nós. Não, ele está dizendo que a igreja vai avançar e as portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, aqui a igreja está numa posição de ataque, ela não está numa posição de defesa. A igreja está numa posição de ir, ela não está numa posição de estagnar. E o que nós vivemos hoje é uma igreja estagnada porque a gente vive o vinde e não o ide. E quando Jesus vai ser claro em dizer que as portas do inferno, elas não vão prevalecer, ele está dizendo, vocês saem, né? Use a palavra igreja do sair para fora, né? Vocês vão e aí vocês atacam e as portas do inferno não vão prevalecer, né? Nós temos essa incumbência de ir resgatar as almas, não é ficar esperando com que as almas elas venham até nós. Aí, o evangelismo deve ser a força que impulsiona a igreja de Cristo. Deve ser a força. Não é uma das forças, ou não é talvez seja, ou é melhor que seja. Deve ser. Agora fica para você esta pergunta. O evangelismo tem sido a força que tem te impulsionado a servir a Cristo? Nós, como discípulos, precisamos pensar nisso, né? E a grande comissão, ela não vai se resumir apenas em nós transmitirmos a palavra, mas ela também vai se concentrar em fazer discípulos, não somente transmitir, mas ensinar a essas pessoas que nós estamos transmitindo. Isso nós vamos ver como exemplo em Mateus 28, quando Jesus vai deixar ali para os discípulos as suas últimas palavras. E nessas palavras ele vai dizer, ide, fazei o quê? Discípulos, pregando, né? Batizando, ensinando. Então, veja que Jesus ele vai dizer, olha, vocês precisam ir, mas vocês precisam ir com um objetivo claro. Qual é esse objetivo? Fazer discípulos. Fazer discípulos ensinando. E aí, nesta parte, o GCEL, ele é uma ferramenta infalível para isso. Por quê, Camila? Né? Por que a gente fala tanto do GCEL? Não tem outras técnicas? Claro que tem. GCEL é a única forma de evangelizar correta? Claro que não. Porém, o GCEL, ele é uma ferramenta infalível nesse sentido, porque no GCEL você consegue ter ao mesmo tempo a oportunidade de ganhar a alma, de instruir esta alma e depois enviar esta alma. No GCEL você tem essas três possibilidades juntas, né? Porque a pessoa vem, você ganha aquela pessoa, só que essa pessoa vai continuar no convívio do GCEL, então você vai conseguir instruir essa pessoa e quando ela estiver pronta, ela mesmo vai se encaminhar a estar em outros GCELs ajudando. Agora ela já não mais é apenas uma ouvinte, mas ela é uma participante ativa. Então nós vemos que o GCEL ele é uma ferramenta muito importante quando a gente quer executar essa ordem de Jesus, de ir ensinar, batizar, né, batizar e ensinar, né? Agora, nós vamos perceber, e a revista vai trazer, no tópico 2, as casas como ferramenta de evangelismo. Na Bíblia acontecia isso? Como nós já tínhamos dito, começou-se na Bíblia. Jesus usa o seu ministério, faz o seu ministério dessa forma e os discípulos também o seguem, né? E aí nós vamos ver que Jesus ele vai ensinar nas casas. Mateus 9:10, na casa de Mateus. Marcos 14:3, na casa de Simão o leproso. Em Lucas 7:36, nós vamos ver Jesus na casa de um fariseu. Em Lucas 10, 38 e 39, na casa de Marta e Maria. Em Lucas 14, 10, na casa de um líder fariseu. Olha só,
em Lucas 19:5, na casa de Zaqueu, conhecemos bem. Lucas 24:29, na casa dos discípulos de Emaús. Então veja como que Jesus, ele fazia questão também de estar nas casas. E não só os discípulos, Jesus, mas quando os discípulos passam a ir, né, e cumprir essa grande comissão, eles fazem a exemplo do mestre a mesma coisa. E aí nós vamos ver os discípulos em Atos 12, na casa de Maria, mãe de Marcos. Em Atos 16, na casa de Lídia, que foi uma grande cooperadora depois do apóstolo Paulo, né? Nós vamos ver em 1 Coríntios 16, 19, na casa de Priscila e Áquila, que também se tornaram peças fundamentais na igreja primitiva, sendo usado por Deus como ajudadores de Paulo. Em Colossenses 4:15, na casa de Ninfa. Filemão 1:2, na casa do próprio Filemão. Então nós vamos ver que os discípulos, eles também vão seguir esse exemplo. E aí uma coisa que eu não entendo muito bem hoje, que aí hoje nós ficamos tão resistentes a isso muitas das vezes, de ir nas casas, sendo que para a gente deveria ser uma coisa natural. A Bíblia é a nossa fonte de inspiração. A Bíblia é o nosso manual de instrução. E aí ela nos ensina que nós devemos evangelizar também nas casas. Mas aí hoje passou a ser uma coisa muito estranha no nosso meio. Passou a ser alguma coisa muito diferente, algo que a Bíblia diz que deve ser assim. A Bíblia nos ensina a fazer dessa forma, né? Por que a evangelização nas casas é tão eficiente? Camila, mas a gente já não ganhava almas sem evangelizar dessa forma? Mas as outras formas, como eu disse, elas não funcionam? Não é isso. Mas eu quero te mostrar 5 pontos de que a igreja, por que a evangelização nas casas ela é tão eficiente? Primeiro ponto, porque na casa que você vai pregar, ou de repente que você vai na sua casa, ou que você vai participar de um culto, quem vai estar lá são um vínculo de amizade ou parentesco do dono daquela casa. Então, há uma grande diferença entre ouvir de um pastor e ouvir do meu amigo. Há uma grande diferença de eu ouvir de uma pessoa que eu não conheço um testemunho e ouvir de uma pessoa próxima de mim. Então, na casa, geralmente, quem está é pessoas do vínculo. E se aquela família, aquela casa que abriu a porta, está ali testemunhando, se as pessoas conhecem ela, as pessoas elas têm confiança naquilo que ela disse. O segundo motivo é que a casa, quando a pessoa chega a Jesus, a partir de uma rede de relacionamento, naturalmente ela recebe mais apoio. Então, por exemplo, se eu faço na minha casa, eu vou convidar a minha mãe, um exemplo. Se a minha mãe se converter, naturalmente eu vou ter mais facilidade de acompanhar o progresso dela na igreja, porque está ali junto, está ali perto, né? Então, por que é o segundo motivo de evangelizar nas casas? Porque essa pessoa que já tem um vínculo de amizade ou de parentesco que vai ouvir a palavra, se ela se converter, naturalmente eu vou dar mais apoio a ela do que de repente uma pessoa que aceitou a Jesus na igreja e eu não conheço, não sei de onde que não, de repente mora longe de mim, eu não tenho vínculo, eu não tenho facilidade de repente mandar uma mensagem. Então essa pessoa ela vai receber um apoio maior. O terceiro motivo de que evangelizar nas casas é muito mais eficiente, porque o novo convertido, os relacionamentos conduzem
a uma integração bem-sucedida ao novo convertido à igreja. Então, essa mesma pessoa que agora eu apoio, eu tenho muito mais facilidade de introduzir ela na igreja. Vocês já devem ter percebido quantas pessoas se converteram e aí elas, por se sentirem isoladas, não se sentirem fazendo parte do grupo, ela acabou saindo da igreja e muitas das vezes as pessoas nem perceberam que ela saiu. Agora, porque ela não conseguiu se infiltrar, o que é muito errado e que a gente, como igreja, precisa ajustar isso, né? Porque às vezes a gente nos fecha num vínculo e não dá acesso às outras pessoas, aos novos convertidos. Às vezes acaba o culto, eu fico lá no grupinho, num grupinho de amizade meu mais próximo, e o visitante que entrou na igreja passa pelo grupo, sai da igreja e ninguém daquele grupo nem sequer deu a paz do Senhor ou perguntou se ele gostou do culto ou não. Porque a gente está o quê? Preocupado na nossa conversa ali entre amigos, né? E aquela pessoa acaba não se sentindo bem-vinda ou acaba se sentindo deslocada. Agora, quando essa pessoa é do vínculo, ela está vindo com o meu apoio, ela vai ter um vínculo maior na igreja e ela consegue se infiltrar mais, porque vamos colocar de novo o exemplo da minha mãe, ela é meu vínculo próximo, ela viu meu testemunho, ela se converteu através dele, ela recebeu de mim um apoio mais próximo porque eu estava mais perto dela e automaticamente eu insiro ela dentro da igreja, porque aí eu chego aonde eu estou no grupo, eu chamo ela e falo, quero apresentar para vocês a minha mãe, a minha sobrinha, a minha cunhada, e automaticamente ela passa a se sentir mais parte da igreja. Quarto motivo por que evangelizar numa casa é tão eficiente é porque você nunca alcança apenas uma pessoa da casa. Eu disse da minha mãe, vou continuar dando o exemplo dela. E às vezes a pessoa é a única da família a servir ao Senhor, e aí a mãe aceita Jesus. Só que não para por aí, porque o pai às vezes acaba vendo o testemunho da mãe e se converte também. E aí o irmão acaba vendo os pais e vai também. E quando a gente vê, a gente não atingiu apenas uma pessoa, mas a gente atingiu uma família inteira. Acontece isso muito, né? Vocês ainda não têm experiências com pequenos grupos, mas todas as experiências que nós tínhamos, eu posso falar isso por vivência própria. Todos os nossos grupos de GECEL sempre atingiram a casa em quase a sua totalidade, né? Eu contei para os irmãos a experiência de uma criança que estava doente, a avó levou o nome para o GECEL, ele aceitou, na outra semana essa criança foi curada, a avó voltou para agradecer junto com a criança, mas aí ela já não veio sozinha, a mãe da criança veio junto, né? E o tio da criança também passaram a frequentar o GECEL, né? Então a família toda foi alcançada através de uma avó que levou a oração, precisava de oração por um neto. Ela foi sozinha no GECEL e conseguimos alcançar toda a família. Isso é muito comum acontecer, porque quando você alcança uma pessoa do núcleo familiar, você não alcança apenas aquela pessoa, você está alcançando uma família inteira, você está alcançando toda a casa, né? Por mais que alguns demorem, alguns não vá, mas a gente consegue atingir toda a casa na sua totalidade, né? Independente de alguém demorar mais ou não para vir, nós conseguimos ver esse progresso. E o último motivo por que evangelizar em casa é tão eficiente é que o lar é porque você apresenta o evangelho com as necessidades reais da pessoa. Ou seja, quando você vai pregar numa igreja, você prega de uma maneira geral. No GECEL você acaba fazendo isso também, a carta pastoral fala de uma maneira geral. Porém, como eu disse, quem está frequentando o GECEL é um núcleo íntimo, porque ninguém chama um totalmente desconhecido para vir na sua casa.
né? Você chama aquele que você tem mais afinidade. Então, geralmente, quem está ali no GCEL faz parte do seu núcleo íntimo. E aquelas pessoas, você conhece bem a necessidade delas. E você consegue apresentar o evangelho segundo aquelas necessidades. Você consegue apresentar um evangelho segundo, usando a própria experiência de vida da pessoa. Por exemplo, às vezes você sabe que tem uma pessoa sofrendo há muito tempo de enfermidade. Quando você vai pregar o evangelho para ela e você vai falar da mulher do fluxo de sangue, um exemplo, você sabe que aquela pessoa que está ali, ela também passa por uma coisa semelhante. Você pode usar o próprio texto, né, para motivar a fé dela, para apresentar a Jesus para ela, da mesma forma que aconteceu com aquela mulher, pode acontecer na sua vida. Então, nós conseguimos agir na necessidade, ou, por exemplo, uma necessidade física. Às vezes você vai ter no seu GCEL alguém que você sabe que está passando necessidades financeiras, está desempregado, está precisando de um alimento. E aí, além da palavra, aquele GCEL vai se mobilizar e vai arrumar uma cesta básica para aquela pessoa. Você está indo de encontro com a necessidade da pessoa que está ouvindo. Então, ela não vai apenas ouvir alguém falando que Jesus é aquele que traz a providência. Ela vai ver Jesus usando a sua vida para levar a providência para a vida dela. Então, você consegue agir também na necessidade da pessoa. Uma coisa que no culto, como o Wagner já disse uma outra aula, é muito difícil, porque às vezes a pessoa entra na igreja e sai e você não sabe o que ela está passando dentro de casa. Você não sabe quais são as reais situações dela, o que ela necessita. No GCEL, por estar mais próximo, de repente você tem essa oportunidade maior de saber. E você consegue apresentar um evangelho suprindo também as necessidades daquela pessoa. Então, por isso, esses 5 motivos se torna tão eficiente a evangelização nas casas, né? E outra coisa é a questão do cuidado com os novos convertidos. E aí apresentamos o GCEL, a pessoa se converteu. Por que evangelizar na casa também ele é tão produtivo? Porque você tem um acompanhamento maior com o novo convertido. O novo convertido, ele precisa de um alimento direcionado. Um novo convertido precisa de um alimento direcionado, né? E aí o que acontece? As cartas, elas vêm preparadas exatamente para isso. Às vezes, um novo convertido chega na igreja e ele vai escutar, por exemplo, uma feijoada. Algumas coisas ele vai entender e a fé ela vem pelo ouvir, ele vai motivar ele, só que vai ser muito mais difícil ele esmiuçar tudo aquilo e firmar a base dele, uma base sólida através da palavra, porque muitas coisas ele ainda não entende. Ele até entende pela fé, ele ainda até tenta pela fé, mas muitas coisas ele não consegue. E aí o que acontece? Quando você tem um GCEL, uma célula, ali você está trabalhando para novos convertidos. Ali você está trabalhando para pessoas que você sabe que são novos na fé. Então você vai fazer o quê? As cartas são direcionadas a uma maturidade espiritual. Então aquela pessoa vai receber uma alimentação direcionada para a vida dela. Por isso que é muito comum a gente ver crentes antigos de igreja, às vezes a gente fala coisas básicas, ou de repente até aconteceu com você de aprender nesse curso algumas coisas básicas para a fé, mas que de repente sentado você falou, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Ou então eu nunca tinha reparado nesse texto e agora você está vendo. Então o que acontece? Isso por quê?
Porque no começo você não teve esse leitinho, essa base. Você já chegou com a feijoada e foi se alimentando, foi se fortalecendo e foi indo, capengando, aprendendo. E às vezes coisas básicas você não assimilou. Não assimilou por quê? Porque você não teve esse direcionamento, essa alimentação direcionada que um novo convertido tem através do pequeno grupo. A segunda coisa é a proteção. Todo novo convertido, ele precisa se sentir protegido, né? E aí a rotatividade que existe na igreja é fruto da falta de cuidado de proteção com os novos convertidos. Foi aquilo que eu falei, às vezes a pessoa é nova convertida, ela entra na igreja, sai, ninguém dá atenção para ela, ela não se sente protegida naquele lugar, ela não se sente fazendo parte daquele ambiente, né? E aí qualquer ataque de Satanás consegue atingir ela não está protegida, porque um novo convertido, é isso que acontece com ele, os outros em volta protegem, né? E aí é uma palavra que ele recebe, ou que ele fica na mente, e uma pessoa mais estruturada vai falar assim, não, isso daí é uma armadilha de Satanás, não cai nessa não. Isso você está fazendo o quê? Protegendo ele. Às vezes ele olha e se escandaliza com alguma coisa, se tem um discipulador perto, ele vai falar, não se escandaliza com isso, igreja é feita de pessoas, nós somos errados, né? Esse irmão agiu errado, mas não olha para isso. Isso é o que? Você está protegendo a pessoa. Então, o GCEL, ele tem também essa função, porque ali você está próximo, então você está em contato direto com aquele novo convertido e está sabendo o que ele está pensando, os ataques que ele está recebendo direto, porque ele abre a sua vida, ele começa a te contar. Ele olha para o líder do GCEL como uma pessoa de referência e ele começa então a contar para o líder do GCEL as suas dificuldades. Isso, ele se sente ali protegido. Às vezes você não consegue fazer nada fisicamente, mas ele sabe que tem alguém próximo orando por ele, cuidando, zelando dele, manda mensagem quando ele não vai, e isso faz com que ele se sinta protegido. A outra coisa que faz com que o GCEL se torne muito importante para o novo convertido é a questão do ensino, né? E não somente o ensino da carta pastoral que é lida todos os encontros, mas também o ensino das práticas espirituais, né? Ali ele vai aprender a orar de uma forma simples, ali ele vai entender que o mover de Deus não depende apenas de um movimento, pode acontecer num grupo calmo, com 7 pessoas orando, a resposta pode vir, ele vai começar a ver milagres acontecendo através do caderninho de oração, ele vai aprender a orar, coisa que o novo convertido não sabe fazer, como eu não sabia, você não sabia. Ele vai aprender agora que é fácil falar com Deus, que ele tem acesso direto ao Senhor. Ele vai ter oportunidade, às vezes, até de ler um tópico da carta e dizer ali o que ele entende daquilo. E isso faz com que ele cresça não somente no aprendizado, mas também nos seus hábitos espirituais de leitura bíblica, né? Outra coisa importante é que o novo convertido também, ele precisa de disciplina, como nós precisamos de ser disciplinados, né? A gente vem cheio de aparas do mundo. E aí, num GCEL, como eu disse, você está num cuidado maior, porque é poucas pessoas, então você tem um olhar mais direcionado e você consegue fazer esse confrontamento com amor. Você consegue fazer essa correção com carinho, né? Você consegue ver quando ele está se deixando levar de novo, quando ele ainda está com pouca força para determinado assunto e você consegue repreender ele, falar, não é desse jeito, não é assim que se fala, né? E você vai ali ensinando com amor aquela pessoa. E a última coisa é a questão do amor, né? Na igreja não tem, Camila, isso tudo não tem na igreja? Claro que tem, mas é de uma forma geral, né? Vamos colocar assim, no GCEL vai ser de uma forma personalizada.
Então, na igreja, você ensina para o público de uma maneira geral. Você exerce o amor de uma maneira geral, né? Vamos supor, a igreja sabe que eu amo todo mundo. As pessoas sabem que eu amo, mas de repente tem muitas pessoas que eu nunca tive a oportunidade de demonstrar pessoalmente esse amor. No GCEL, eu tenho esse cuidado e eu tô perto ali, e aí fica muito mais fácil de eu demonstrar esse amor para essa pessoa, né? De eu demonstrar esse carinho. Então, nós aprendemos hoje sobre a evangelização nas casas, né? Eu espero que você tenha aberto a sua mente, né? De repente você que ainda tem um pouquinho de resistência com respeito a por que a gente tem que ir para casa, por que tem que evangelizar em casa. Não é que tem que evangelizar em casa e não é porque é a única maneira de se evangelizar, mas são maneiras que nós temos resultados muito mais eficientes, muito mais eficazes, e eu mostrei para vocês hoje os motivos disso, tanto de uma maneira geral, como também os motivos disso para a vida de um novo convertido em especial. O que nós queremos é que a pessoa se converta, que ela vire um discípulo, né? Que ela cresça na graça. Isso que nós queremos, e o GCEL ele vai facilitar isso, porque nós temos um apoio maior. No final da lição, nós vamos ter algumas perguntas, né? Quais foram os meios de pregação do evangelho no início da igreja, né? Se a tarefa da evangelização é uma ordem dada por Jesus, quem pode e deve evangelizar e por quê? Por que os membros não evangelizam, né? Porque tantas pessoas não evangelizam, nós falamos sobre isso, com base nas informações das pesquisas do Instituto Hagai. Quais os meios mais eficazes da conversão de uma pessoa? Você também vai poder responder isso de acordo com o seu livro. E em quais aspectos a igreja nas casas auxilia o cuidado dos novos convertidos, né? Então, fica aqui, está a nossa lição de número 5, né? A evangelização em uma igreja que trabalha também nas casas, né? Nós vimos hoje mais claramente, detalhadamente, a importância de se evangelizar nos lares. Eu espero que você tenha entendido, que não tenha ficado dúvidas, mas se ficar, você pode comentar aí no nosso grupo. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição.